informar qual é o raciocínio que o senhor faz, qual é o parâmetro que o senhor faz para me aumentar por mês. Eu disse, olha, tu foste comigo a uma farmácia e eu comprei 2 remédios para mim, para pressão arterial, e paguei 600 mil cruzeiros. Tu pagarias? Tu poderias comprar se tu ganhasses um ou 2 salários mínimos? Ou 3? Não dava. Então eu te pago mais por isso. Porque tu me ajudas a escrever. Quer dizer, eu ando no meu automóvel em paz, quer quando minha mulher dirige, quer quando ele dirige, e fico sentado pensando nas coisas que eu estou escrevendo, totalmente despreocupado com o desastre. Até que pode acontecer, mas eu não penso nisso. Ele está pensando nisso. Então ele está me ajudando a escrever, a trabalhar, a produzir. Então esse cara tem que ganhar dinheiro por isso também. Não tem que ganhar dinheiro só por cada hora de X a Y e estar com a mão no volante. Eu tenho que computar essas coisas que não são visíveis. Então é preciso que os pais... Eu acho que os pais devem brigar para que o Estado assuma, não para que o Estado subvencie a escola. Mas eles que se juntem e que paguem bem as professoras, porque também não é possível ter escola de boa qualidade com professora ganhando uma desgraça. Não dá. Quer dizer, você só tem escola de qualidade com a professora também emocionalmente em paz. Segundo, com a professora tendo tempo para se formar permanentemente. E não é possível ter tempo tendo que trabalhar 3 expedientes porque os salários são miseráveis. Então, evidentemente que há momentos em que a escola não pode pagar tudo o que deveria pagar. Então, a escola é obrigada a explicar às professoras e aos professores por que não pode. E convocar os pais. Bem, isso tudo para mim tem que ver com cooperativismo. Quer dizer, cooperativismo é isso. Cooperativismo não é só o aspecto burocrático ou técnico ou profissional do conceito. Cooperativismo é essa participação comum. É esse gosto de produzir juntamente com os outros, dividindo os gastos físicos e financeiros. Ok, nota. Dentro da resposta que ele está dando agora, tá? Como é que o senhor vê esse movimento dos jovens hoje denominados cara pintados dentro desse processo, participando da discussão da questão educacional e também com relação à proposta de redução da mensalidade, né? Porque nós que tivemos, eu acho que a maioria de nós aqui teve a educação gratuita do Estado, né, tá? Porque na época o Estado permitia esse tipo de qualidade e essa qualidade hoje inexistente, tá? Por isso nós estamos buscando soluções como essa de cooperativa, né? O senhor mesmo já disse que não é papel do bancário assumir o papel do Estado na formação das crianças aí, né, tá? Então nós vemos esses jovens hoje buscando essas discussões e ampliando essa discussão. Não seríamos nós, os pais, que deveríamos estar nos mobilizando para que o Estado nos dê condições para que tenhamos uma educação com mais qualidade, ao invés de buscarmos alternativas como cooperativa, que fica ainda num mundo bastante restrito como o dos bancários, ainda que estejamos abertos à sociedade? Eu entendo a tua pergunta e eu concordo com a resposta que está implícita na tua pergunta. Na tua pergunta já há uma resposta com a qual eu concordo. E há uma dimensão que a mim me agrada enormemente, que é essa geração da cara pintada, né? E que é um dos testemunhos de que o país está mudando para melhor. Apesar de tudo, quer dizer, você vê um presidente que rouba, um presidente que monta uma quadrilha de ladrões e que depois que não foi preso.
Estão querendo agora ver se fica com um pedacinho das coisas dele, ele já está na justiça, possivelmente ele vai ganhar a parada dele. Mas o Brasil mudou muito. Essa presença da meninada, porque as crianças também foram para a rua. Essa geração da cara pintada é uma presença de uma importância histórica e política fantástica na sociedade brasileira. Quer dizer, é um anúncio de determinação democrática. É assim que as sociedades se constroem. O testemunho brasileiro é ímpar no mundo todo. No mundo todo. É porque, às vezes, a gente só vê as misérias no país da gente. São tão grandes que a gente não tem nem sequer tempo nem ânimo de achar uma coisa boa, de ver uma coisa boa, que é essa geração. Inclusive a mudança também de qualidade da geração, é uma coisa fantástica. Por exemplo, eu me lembro de que eu já era um homem maduro e conheci uma geração jovem dos anos 60, em que eu era professor já, e em que as jovens daquela geração dos anos 60 e os jovens de esquerda, né, que sonhavam com a mudança do país, partiam, porém, de que, primeiro, precisavam de ser feios, maltratados, sujos e duros. Me lembro de meninas daquela época, alunas minhas, que tinham uma calça de brinho, de jeans, nem sei o que diabo era aquilo, que se rasgava não por causa da moda, porque não tinha outra, e achava que ter duas era burguesia. Então, não pintava a cara porque tinha que ser feia. E eu me lembro que já naquela época eu dizia: revolução que não defende a boniteza não presta. É um processo de doidos, eu estou ofendendo os doidos, é um processo anormal, patológico, quer dizer, a mudança do mundo é um ato estético, é um ato de beleza, entende? A revolução é um ato de beleza e não de feiura. E hoje, você não imagina a minha alegria de ver hoje as meninas de 14 anos pintando a cara simbolicamente com aquelas... Mas aquilo é a revelação de que a boniteza é precisa, de que a gente tem que lutar, o que a gente tem é que democratizar a boniteza e não... olha, o Joãozinho, como é o nome daquele cara do Rio de Janeiro? João 30, né? Nos anos 70 eu estava no exílio, quando chegou lá a frase dele: quem gosta de miséria intelectual, povo não. Verdade, absoluta verdade. Os favelados têm horror à vida suja que uma favela proíbe, porque a favela proíbe que eles tenham uma vida melhor. Eles querem uma coisa melhor. A pequena burguesia, o revolucionário pequeno burguês, porra louca, incompetente, mal amado, entende? Esse é que vive pensando que a coisa deve ser feia e ruim. Não, eu brigo, tu sabes, eu tenho um respeito aos outros que me leva a respeitar meu corpo. Eu tenho 71 anos e tenho 55 quilos. Leve, muito cuidado, porque isso é uma idade que queda é uma desgraça. Muito leve, me mexo bem, ando, subo escada rápido. Quando vou fazer uma conferência que tem que subir pro palco, eu subo rápido. Entende? E eu acho que eu não tenho o direito de enfeiar o mundo mais do que ele já está feio. Já imaginou o jeito barrigudo, eu hoje aqui, batendo com a barriga aqui? De jeito nenhum, não tem necessidade de ficar barrigudo. Os padrões de cultura da gente não põem a barriga como uma coisa muito bonita. Em outras culturas é bonito isso, na nossa não é. Então eu cuido do meu corpo, não só porque quero viver mais, não. É porque eu tenho respeito aos outros, que me olham na rua. Entende? A minha barba, eu cuido da barba, eu lavo
diariamente com shampoo. Entende? É claro, eu posso comprar o shampoo. Agora, o que eu quero é que todos os homens desse país possam comprar shampoo. É isso que eu quero, não acabar com os shampoos. Entende? Só se eles fizerem mal. Bem, então era isso que eu queria dizer a vocês, sobre o cooperativismo, sobre a questão da pedagogia, quer dizer, a educação é uma coisa cara. Agora, eu concordo contigo, é preciso que nós todos, educadores profissionais ou não, homens e mulheres desse país, que nós briguemos pela escola pública melhor. Isso não significa que não reconheçamos o direito a grupos de pais terem e fundarem suas escolas também. Pelo contrário, isso até emula o poder público também. Mas o que é preciso é exigir do governo que cumpra o dever dele, que reoriente a política dos gastos. Eu estou convencido de que não se paga bem professor do Estado, dos municípios, etc., nesse país, porque a política dos gastos é absolutamente desorganizada, entende? Quer dizer, e não é justa, não é estimula, por exemplo, privilégios. E toda vez que você estimula privilégios, você nega direitos. Então, eu acho que a gente precisa... Quando eu me lembro, por exemplo, que eu vou dizer a vocês até um negócio que talvez nem devesse dizer, mas quando eu me lembro que, depois de tudo o que eu fiz, eu não queria prêmios, não, mas depois de tudo que eu fiz, eu tenho 10 milhões de cruzeiros de aposentadoria da Universidade Federal de Pernambuco. Quer dizer, se eu fosse viver desse troço, não dava para estar aqui hoje. Porque eu nem me locomovia lá de casa. Porque com 10 milhões por mês não dá. É porque, afinal de contas, tem uma afirmação mundial, eu escrevo, eu publico meus livros em tudo quanto é 10, 15, 20 línguas, e isso pinga, rende. Entende? Mas se eu fosse viver Bem, eu fiz 71 anos, tenho minhas aposentadorias, estou vivendo hoje em paz, posso estar em casa escrevendo somente, e nada. É um absurdo, eu acho. Aquela mãe ali que eu esqueci o nome dela. É você. Você queria fazer uma pergunta para o professor? É o seguinte, professor, eu queria saber o seguinte, a burocracia é um bicho-papão na sociedade da gente. A gente sabe disso, um exemplo claro disso na educação, no caso da merenda escolar, que de caixa concreta mesmo, um monte de caixa, um monte de lata, sobe, a gente não sabe como. Né? E eu penso nessa proposta, eu não sou bancária, eu tentei enveredar pela educação, mas parei por uma questão mesmo de não dá para sobreviver. Eu tenho uma formação em psicologia e acabei enveredando pela área de clínica. Né? E vi também na minha época de pós-graduação que essa burocracia comeu muitos ótimos trabalhos da minha vida. Comeu, literalmente comeu, acabou. Fugiu. Né? Porque não tinha texto, porque isso, porque não cumpria as funções, porque, enfim, a burocracia comeu. A minha pergunta é a seguinte, como numa proposta dessa, cooperativista, voltada a um ensino mais efetivo, como a gente pode controlar isso, usar a nosso favor e não sendo livre? Olha, essa é uma pergunta muito importante, porque
foi não foi, a gente entra numa coisa e é engolido, né? Mas eu acho que a gente precisa continuar lutando, continuar brigando, sabendo que pode ser engolido, que pode ser cooptado, né? Que pode ter suas ideias, por exemplo, distorcidas, né? Contra você. Isso tudo existe. Eu tenho uma larga experiência disso. É por isso também que em primeiro lugar, por exemplo, a prática educativa é, por natureza, quer dizer, não houve, nem vai poder haver prática educativa nenhuma em espaço histórico nenhum neutra. Quer dizer, toda prática educativa é uma afirmação política. Mas além disto, quer dizer, além da própria natureza da prática, que é política, a gente precisa ter uma clareza política quando a gente pensa em educação. A gente tem que ter mais ou menos clara a visão política que a gente tem e o sonho ou a utopia política que a gente tem quando a gente se mete numa coisa como essa, chamada educação. Se a gente não importa que a gente seja o educador profissional ou que a gente seja puramente pai ou mãe, tendo outra profissão. Mas no momento, isso aqui, por exemplo, isso é uma aventura política e não uma aventura técnica, puramente pedagógica. Isso não existe, não existe. Toda a aventura pedagógica é política. E é preciso, portanto, que eu, que me aventuro pedagogicamente, perceba claramente qual é a natureza política da minha aventura pedagógica. Quer dizer, se eu não estou a par, para que possa, inclusive, brigar com mais força, se eu não estou a par do que me move politicamente a fazer o que eu faço, em primeiro lugar, eu não posso fazer bem o que eu faço. Por exemplo, eu até quero pedir desculpa a vocês por sugerir, lamentavelmente os livros estão muito caros, mas eu publiquei um livro em dezembro do ano passado, de que eu gosto muito. Esse livro se chama Pedagogia da Esperança. Um reencontro com a pedagogia do oprimido. Quer dizer, depois de 30 anos da pedagogia do oprimido, eu retomei a pedagogia do oprimido, reestudei, li umas 10 vezes, anotei e escrevi um livro sobre a pedagogia do oprimido, que eu chamei de Pedagogia da Esperança. Não sei, eu achava bom que vocês, se tiverem tempo, se tivesse até, eu dava a vocês, mas eu não tenho cópias. Eu compro meus livros para dar de presente e gasto uma fortuna com isso. Depois que eu terminei a pedagogia do oprimido, em novembro, eu viajei, fui aos Estados Unidos e Europa, e na minha volta eu escrevi um outro livro, que deve sair dentro de 10 dias ou 15 dias, e que vai se chamar Professora Sim, Tia Não. Cartas a quem ousa ensinar. Onde eu faço uma análise da ideologia dessa história de tia e tio, né? E critico duramente isso, e depois escrevo 10 cartas sobre diferentes temas, né, pedagógicos e políticos. Esse livro sai agora dentro de 10 dias, 15. E agora estou escrevendo um outro, com uma série de ensaios,
no campo da política e no campo da educação. Eu me lembrei de citar isso para dizer a vocês que eu trabalho, às vezes, de 7 da manhã às 10 da noite, com intervalos de almoço, de jantar, de ouvir um programa de televisão, de ver uma novelinha, entende? De que eu gosto muito. Eu acho que todo mundo tem direito a ver as alienações dos outros, e aprender com isso. Mas se eu não tivesse, por exemplo, quando eu estava escrevendo esse professor assim, tia, não, se eu não estivesse absolutamente convencido do dever político que eu tenho de estimular as professoras a brigar para não ser tias, a brigar para se profissionalizar mais, para lutar nos seus sindicatos, na reivindicação de seus direitos, através também do reconhecimento de seus deveres. Porque isso é outra coisa que também nós, os revolucionários, nos esquecemos muito. A gente acha que só tem direito e dever nunca. Não, professora tem dever. E até que para cumprir os deveres dela, ela precisa ter melhores direitos. Entende? Por exemplo, uma professora que não ganha bem não pode cumprir o dever de ser eficaz. Entende? Então, é preciso entender os direitos e os deveres como relações complementares e não antagônicas. Entende? Mas eu citei para mostrar a vocês que quanto mais velho eu sou, eu mais me convenço de que moço fico. Entende? Quer dizer, eu continuo, eu escrevi agora, estou escrevendo um outro agora, estou na metade de um terceiro livro, o quarto, que se chama Cartas a Cristina. E eu me entrego a isso de forma absolutamente amorosa e absolutamente convencida de que é dever que eu estou cumprindo. Até o fim, quer dizer, eu gostaria de, no dia mesmo em que eu morresse, tivesse escrito uma página qualquer. Para não morrer, um dos meus maiores medos é morrer mediocremente, com uma dor de barriga, por exemplo. Né? Morrer com infarto, coisa assim, escrevendo. Né? Coisa... Minhas amigas e meus amigos, eu agora encerro com mais 10 minutos, roubo 10 minutos de vocês, mas eu estou preocupado com as coisas, com os documentos que eu tenho que tirar para viajar. Estou meio inquieto, e mesmo porque não escrevi nada essa manhã. Tchau, muito obrigado. Não dá tempo de mais uma perguntinha, não? Tem a Cristina queria fazer uma pergunta, uma professora. Olha, eu queria deixar só uma perguntinha que vários pais fizeram pergunta. Eu queria que uma professora aqui da escola fizesse uma pergunta. Tem a Cristina que encaminhou uma pergunta e a gente encerra com a pergunta dela. E os pais que não puderam ser atendidos, infelizmente, vão compreendendo aí. Bom, professor, eu queria fazer uma pergunta bem objetiva, apesar de eu não conseguir ser objetivo. É o seguinte, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o desafio que é para o professor ser construtivista e, principalmente, lidar com as expectativas dos pais que têm uma outra vivência em relação à questão da escola mesmo tradicional e tal, e que para a gente é um medo constante, um medo que nos impulsiona para a coragem, como o senhor falou. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o papel mesmo do professor dentro de uma escola como uma cooperativa. Essa é uma pergunta excelente. E, puxa, estou agora triste, porque você me provoca com essa pergunta. Ele ficar mais um pouquinho aqui. Pois é, mas o problema é que eu fico entre querer ficar e não poder. Ter que partir. Olha, um dos aspectos, você teria uma espécie assim de horizonte, ou de arco-íris, cujo miolo, por
exemplo, seria a concepção construtivista da prática pedagógica. E nesse arco-íris, cujo miolo seria o construtivismo, você teria N momentos, ou N dimensões, ou N aspectos que se constituem como problemas, como desafios. Primeiro, às educadoras e aos educadores. Segundo, aos que pensam, portanto, aos pedagogos, aos filósofos, etc. Terceiro, aos alunos também, como sujeitos que participam da prática construtivista, e os pais e as mães. Uma dessas dimensões, de que eu já falei aqui hoje, não ligado ao construtivismo, mas uma dessas dimensões é exatamente a compreensão e a prática autoritárias que a sociedade brasileira tem. Vocês vejam o seguinte: um dos elementos fundamentais do construtivismo está na epistemologia, quer dizer, na teoria do conhecimento com que você joga na concepção e na prática construtivista. A perspectiva epistemológica do construtivismo necessariamente é uma perspectiva dialética, eminentemente dialética, e não mecânica, e não mecanicista. Quer dizer, você pega, por exemplo, uma série de pensadores e de cientistas que não usaram o nome construtivismo, por exemplo, mas cuja contribuição é indispensável à compreensão do que se vem chamando de construtivismo. Por exemplo, Piaget. Quer dizer, é impossível você se aproximar da compreensão construtivista sem Piaget. A epistemologia de Piaget, porque Piaget foi um psicólogo que virou epistemologista, quer dizer, ele é muito mais epistemologista do que psicólogo, quer dizer, foi a psicologia que o trouxe à epistemologia, quer dizer, a teoria do conhecimento. E a teoria do conhecimento em Piaget é eminentemente dialética, quer dizer, Piaget não explica nada mecanicamente, nada mecanicamente. Um outro, que para mim, em certos sentidos, foi mais além do Piaget, apesar de ter morrido com 30 anos, 33 anos, em 1934, é Vygotsky. Quer dizer, a contribuição de Vygotsky, precisamente também pela marca marxista de Vygotsky, quer dizer, agora, Vygotsky foi um marxista já naquela época rebelde, quer dizer, um marxista humanista, um marxista que compreendia o papel da consciência, o papel da subjetividade no processo de conhecer. Quer dizer, Vygotsky, Luria, por exemplo. Quer dizer, uma série de gente que contribuiu. E a Emília, por exemplo, a Emília Ferreiro, tem dado no campo da compreensão da linguagem enquanto aquisição e produção. Ela tem dado uma contribuição indiscutível ao mundo. Eu acho que dei também uma séria contribuição à estruturação do que se vem chamando construtivismo no país. Agora vejam bem, um dos centros dessa perspectiva construtivista é o gosto da liberdade. Entendeu? Não sei se vocês já pensaram nisso, quer dizer, não só o gosto, mas é o gosto seguido da vontade de ser livre. O que é que eu posso dizer com outras palavras? Quer dizer, no construtivismo você encontra facilmente a inteligência do processo de conhecer como sendo uma produção social. Quer dizer, o conhecimento, e aí Vygotsky traz quase tudo. Né? Quer dizer, o conhecimento se dá socialmente, se produz socialmente, com, porém, uma dimensão individual, que é exatamente a dimensão
da decisão do indivíduo que produz socialmente o conhecimento. Quer dizer, você não pode esquecer a presença do indivíduo. Em alguns construtivistas, você encontra isso com mais ênfase, em outros menos ênfase. Mas a liberdade de conhecer e a liberdade de buscar caracterizam exatamente também um certo gosto democrático que há dentro do construtivismo. Agora vejam, essa perspectiva democrática de respeito à consciência produtora de conhecimento também se choca com as tradições autoritárias da sociedade brasileira. Então, no fundo, o construtivismo é uma proposta utópica no sentido bom da palavra e não no sentido negativo, é uma utopia de liberdade. Quer dizer, o construtivismo é uma aventura criadora da liberdade. E necessariamente se choca ou é chocado pelas tradições autoritárias, eminentemente autoritárias, que a nossa formação, ou de que a nossa formação nos impregnou. Vocês vejam, por exemplo, como é muito mais fácil a persistência na prática educativa de hoje. Agora, 1990, 93, é muito mais fácil você repetir procedimentos do começo desse século do que aceitar, inclusive, certas iniciações tímidas dos movimentos de escola nova. Entende? Quer dizer, e você veja como também certas críticas de esquerda, autoritárias, à escola nova, são críticas autoritárias e não democráticas. Entende? Então, obviamente que o construtivismo se defronta com barreiras que me parecem óbvias, como o parlamentarismo. Entende? Quer dizer, o parlamentarismo vai ser derrotado. Se eu fizer uma eleição aqui sobre construtivismo e escola autoritária, possivelmente ganha a escola autoritária na eleição. Só não ganha, talvez, porque é uma coisa muito estranha votar em construtivismo. Ninguém sabe menos isso do que o parlamentarismo. Mas a reação, para mim, a primeira reação ao construtivismo é exatamente de fundo autoritário, portanto, de fundo ideológico. Não? E você não pode negar a presença ideológica e política no trato da pedagogia. Que fazer para isso? Eu acho que a briga nossa é a defesa de uma educação libertadora, quer dizer, de uma educação... você imagina, outro dia me perguntaram num debate, eu até estou escrevendo um texto sobre isso, numa dessas discussões que eu tenho, me perguntaram se eu podia dizer qualquer coisa sobre educação e responsabilidade. Porque se dizia nesse debate que a educação libertadora é irresponsável. Entende? Você veja que isso revela uma ideologia profundamente autoritária e uma incompetência científica ao mesmo tempo. Porque não há prática educativa que digna desse nome, seja autoritária ou libertadora, que não seja responsável. A questão é saber agora o que é ser responsável. Mas essa presença do autoritarismo entre nós é uma coisa enorme. Não? E o construtivismo não poderia escapar na medida em que ele defende uma epistemologia dialética, democrática, dinâmica, em que o estudante assume um papel importante, um papel de sujeito, e não um papel de puro objeto paciente da transferência de conhecimento que o professor acha que tem. Quer dizer, é uma contradição que um construtivista, por exemplo, defenda pacotes que se distribuem entre as professoras para
seguir um certo currículo.